Olá, olá, quinto ano, tudo bem? Entregou Estamos aqui para a nossa última aulinha da semana, né? quantas bicicletas? 20 de maio. 556 De amanhã, né? A nossa atividade extra. E nós vamos estar falando bicicletas. hoje Ok? de ciência, Então, né? respostinha Um pouquinho completa da nossa situação problema. um outro sistema. Certo, gente? Então, vamos tentar fazer as demais, tá? Se tiver alguma duvidazinha, volta no videozinho. Vou deixar ele bem curtinho para que vocês tenham condições de voltar a ele sempre que necessário, tá? Então, desenvolvam suas atividades com capricho e amanhã eu retorno para a próxima aula. Um abraço a todos. A responsabilidade principal do sistema circulatório é justamente fazer com que esses nutrientes que são absorvidos através da digestão, do sistema digestório, e o oxigênio, que é absorvido através do sistema respiratório, chegue a todas as partes do nosso corpo, tá? Então, se o nosso sistema circulatório não conseguir enviar esses nutrientes para até a célula mais distante do coração, por exemplo, nós não conseguimos sobreviver, nós não conseguimos nos manter firmes, vivos, ativos, né? Então, o sistema circulatório, ele é de extrema importância para nossa vida, né? Como todos os outros sistemas, tá? O nosso sistema circulatório, ele é composto por sangue, que é o líquido vermelho, né? Que muita gente tem horror a sangue. Pelo coração, que é o principal órgão do sistema circulatório, porque é ele que bombeia, né? Ele faz um movimento que representa as batidas, né, do coração, que a gente fala. Então, essas batidas do coração nada mais é do que os movimentos que o coração faz, tá? De dilatar e contrair. Dilata e contrai, dilata e contrai, tá? E pelos vasos sanguíneos. E aí nós vamos ver que nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, nós já vamos falar um pouquinho deles, tá bom? Como eu já falei, transporta os nutrientes e o oxigênio para as células do corpo. E ele também recolhe os resíduos, né, das células, os resíduos que não servem para o nosso organismo. E aí ele vai transportar até o sistema excretor, que a gente vai estar falando futuramente, tá? Para serem eliminados juntamente com o gás carbônico, né, que volta para o sistema respiratório e é eliminado, tá? Então, falando um pouquinho de coração, eu vou falar dele bem resumido, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre, tá? Ele é um órgão muscular, tá? Ele é um músculo, né? Ele é localizado no peito e levemente virado para o lado esquerdo. Então, só baixar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. O nosso coração, ele fica no meio, tá? Mas a ponta dele, ele fica virado para o lado esquerdo, tá? Então, essa pontinha virada para o lado esquerdo dá a impressão pra gente que o coração fica do lado esquerdo, mas não, ele é localizado mais no centro, a gente vai ver no desenho a seguir, tá? E aí, a principal função dele é bombear, né, o sangue para todas as partes do nosso corpo, como eu já comentei. Então, aqui a gente tem, tá vendo que ele está centralizado no nosso organismo, levemente inclinadinho, viradinho a ponta dele pro lado esquerdo, tá? Aí nós temos os vasos sanguíneos, que são outra parte do sistema circulatório. Os vasos sanguíneos, eles são caninhos, né? Uns mais espessos, mais grossos, outros mais fininhos, que são responsáveis por transportar esse sangue cheio de nutrientes e oxigênio para o organismo e trazer, né, para o sistema excretor as impurezas que a gente não precisa. Então, nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, que são mais grossas, tá? São as mais grossas que nós temos. Nós temos os capilares e as veias.
Pelas artérias, o sangue sai do coração para todas as partes do organismo. Então, tá vendo que nós temos aqui, ó, no desenho, vocês estão vendo esses caninhos mais grossos, são as artérias, tá? Então, elas são de maior calibre e são responsáveis pela saída do sangue do nosso coração para o restante do corpo, tá? Elas vão se ramificando muitas vezes até formar vasos sanguíneos muito finos, que são chamados de capilares. São esses bem fininhos aqui, ó, que a gente tá vendo, tá? Bem fininhos. Os capilares são os vasos que levam os nutrientes e o gás oxigênio para as células. Então, tá vendo que vai afinando, né? Artérias, veias, capilares e os fininhos aqui. Esses capilares, eles são responsáveis por chegar nas células. Então, eles têm que ser muito fininhos por isso, porque as células são microscópicas, né? A gente já comentou sobre isso. Então, eles têm que também ser bem fininhos para chegar até elas, tá? Também são esses capilares que vão recolher o gás carbônico e as substâncias que o nosso organismo não precisa e depois vão ser eliminadas, tá? Pelas veias, o sangue volta de todo o corpo para o coração, tá? Então, as artérias levam, as veias trazem, tá? As veias também são mais calibrosas, certo? Então, aqui estão, aqui está representado, nós temos as artérias em vermelho, então todas esse emaranhado aqui em vermelho são artérias e capilares, tá? São os que responsáveis por levar o sangue. E tudo que está em azul aqui são veias e capilares que são responsáveis por trazer as impurezas e que vão ser eliminadas, tá? E o gás carbônico. Então, aqui é um esqueminha só para vocês entenderem. E aí nós temos algumas questõezinhas, tá? Sobre o sangue então é um líquido, né? Ele tem várias partes. Quando a gente pega um exame de sangue, a gente vê que ele é bem subdividido, né? Em plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias, enfim. Então, ele é um líquido formado por vários componentes e cada componente tem a sua função no sangue, tá? Um é de defesa, o outro é de aumentar a imunidade, enfim, tá? Cada um tem a sua função, mas não cabe a gente agora, né, entender sobre isso só mais pra frente, tá bom? Então, agora nós vamos para as atividades na próxima página. Por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por todas as partes do organismo? Por que então nós temos que ter esses vasos sanguíneos em todas as partes do nosso organismo, tá? Então, eu comentei sobre isso com vocês. Próxima atividade. Leia o texto e responda as questões. Esse texto é bem interessante, tá? Ele vai estar falando sobre doação de sangue. Aqui tem como se fosse uma propaganda, né? Um chamado, um folder, enfim, falando o seguinte: queremos fazer um pedido. Torne a semana do seu aniversário ainda mais especial. Doe sangue e faça alguém nascer de novo, tá? Então, é um folder, como eu falei, de uma campanha de doação de sangue, de incentivo à doação de sangue, tá? Durante essa pandemia que a gente vem atravessando, graças a Deus a gente está atravessando, né? E se Deus quiser, vamos chegar lá no final, sãos e salvos. A doação de sangue, que já era bem difícil, ela diminuiu ainda mais, tá? Então, as campanhas de doação de sangue, elas são constantes. E sempre que acontece algo desse tipo, como essa pandemia, por exemplo, ou em grandes feriados, comemorações, essa doação diminui bastante. Então, sempre a gente tem, né, na televisão, no rádio, enfim, hoje pela internet, o WhatsApp, as redes sociais, a gente tem as solicitações dos pedidos para doação de sangue, tá? Então, o textinho fala assim, o doador de sangue deve ter entre 16 e 69 anos. Então, vocês ainda não estão na idade, né, de doar sangue, mas seus familiares, né,
estão na idade, tá? Muitos estão e podem ir doar. Pesar mais de 50 quilos e estar saudável. Então, lógico, uma pessoa que tem grandes problemas, né, de saúde, enfim, não podem fazer a doação de sangue. Quem pesa menos que 50 quilos ou quem é menor de 16 ou menor de 69. Mas tem muita gente aqui no meio dessa idade que tem condições e não faz a doação, tá? São coletados cerca de 450 ml de sangue, quase meio litro de sangue, tá? É retirado da pessoa, que é o que não vai prejudicar ela, não vai deixar ela fraca, enfim, é reposto, né, esse sangue quase que imediatamente. Os componentes do sangue são separados e enviados aos hospitais para que os pacientes recebam sangue doado. Uma única doação pode ajudar várias pessoas. Então, tem pessoas que às vezes precisam de hemácias, tem pessoas que precisam de plaquetas, tem pessoas que precisam reforçar os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Então, esse sangue, esse quase meio litro de sangue é processado e ele pode ser destinado a várias pessoas. Então, tá aí a importância, né, de a gente fazer essa doação. Aí, sobre isso, nós temos qual a função do sangue no organismo, então, para que o sangue serve, qual a importância da doação de sangue, né, por que doar sangue é importante e quem pode ser doador de sangue, tá? Bem tranquilas as atividades de hoje. A atividade de sexta-feira, de amanhã, é a seguinte: a gente está trabalhando poemas, né, poesias e poemas. Cada um de vocês vai pesquisar, escolher uma poesia, um poema sobre um assunto que acha interessante, ou uma poesia, um poema que você leu e achou legal e se identificou, enfim, sobre um assunto que você gosta. E vai copiar ela no caderno à caneta. Tem que ser a caneta, professora? Sim. Essa atividade obrigatoriamente tem que ser feita à caneta, tá? Então, vocês vão encontrar essa poesia, pesquisar, encontrar, copiar no seu caderno de tarefas, né? E enviar a foto para mim, certo? Tarefa bem tranquila, mas eu preciso que vocês caprichem nessas duas atividades, certo? Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima semana. Beijos no coração, fiquem com Deus.